como eu começo com o Power BI? É super simples, você pode baixar, você precisa só de uma conta organizacional ou estudantil para você conseguir ter acesso ao Power BI, tá? E aí a gente consegue manipular tudo pelo Power BI Desktop, que é onde a gente vai criar. Depois que a gente publicar, a gente vai acessar o Power BI Serviço para isso. Vamos começar assim, Lidiane, então começando agora, eu só preciso fazer uma contextualização para vocês, tá? Super rápido, só para quem está querendo fazer essa migração entender bem. Então, dado que você tem lá a sua padaria, o paredes do Zezinho, que ele precisa vender os pães dele, ou então alguns produtos mais elaborados, isso aqui vai gerar dados. Dados, na verdade, a gente está em todo lugar. E a gente precisa pegar esse diamante bruto, lapidar, passar por uma série de transformações, para que a gente possa, então, gerar insights. E como que a gente faz para conseguir fazer com que o nosso cliente ele tenha um apelo, que ele se concentre naquilo que a gente está passando e também que ele grave aquilo ali? Artifícios visuais são muito mais fáceis de a gente conseguir absorver. A nossa mente trabalha muito melhor com algo que é visual, tá? E a partir desses relatórios, dos nossos resultados que são apresentados, a gente consegue fomentar a tomada de decisão de executivos ou de outras pessoas, outros colaboradores envolvidos no nosso dia a dia, tá? Um painel seria nessa cara, assim, existem alguns tipos específicos, tá? Tanto assim, a nível de executivo, operacional, educacional, existem alguns tipos, tá? E o painel é o dash, aquela coisa mais objetiva, onde você precisa passar para o nível de executivo e ele precisa ler aquilo ali e entender e sem ter espaço para interpretação. Quando a gente parte aí para outra seara, a gente pode elaborar mais, ter ali uma questão mais para os dados, e aí você mostrar outras opções ali de formato de dados para que a pessoa possa geralmente visualizar o que ela realmente quer. A gente tem o âmbito operacional, que geralmente está ligado à operação do dia a dia de uma equipe, e a formação educacional. Então, tudo isso aqui influencia nos requisitos de UX. Por quê? Dependendo do seu público-alvo, você vai mudar o seu dash, você vai mudar o seu relatório. Você não faz o mesmo relatório para todo mundo. Você precisa entender o seu público, quais são os anseios, as dores, o que ele precisa saber, o que ele precisa entender, se ele precisa mergulhar mais a fundo em determinado dado, tá? Então, aqui seria um exemplo de um painel, uma coisa super objetiva, e que um executivo precisa consumir, ok? Esse aqui já é o oposto. A pessoa não sabe nada sobre a situação, não conhece o contexto, você precisa explicar para ela. Então, olha a diferença, certo? A gente aqui tem muito mais informação sendo passada para o usuário. Então, aqui a gente pressupõe que ele não tem conhecimento prévio da situação. E a gente consegue fazer diversas análises diferentes utilizando o Power BI. Geralmente, a gente foca na descritiva e na diagnóstica, que é mais o papel ali do analista de BI, analista de dados. Quando a gente entra nessa seara aqui de preditivo e prescritivo, aí já parte para a área do cientista. Isso aqui a gente vê depois. Muito bem. E eu posso fazer o meu relatório, o meu dash de qualquer forma? Não. Eu preciso entender um mínimo de proporção, de posicionamento, eu preciso entender de cores, balancear, então, e qual a melhor maneira, qual o melhor visual eu vou utilizar para um determinado contexto, determinado dado, tá? Então, olha a diferença. Isso e isso. Assim é muito mais limpo, direto, conciso e resolve a nossa situação, tá? Existem algumas questões que a gente pode levar para melhorar, tá? Não é uma regra rígida, mas é algo que você pode estar levando para si para você conseguir melhorar os seus relatórios. Exemplo, isso aqui é a proporção áurea, que está relacionada muito à beleza, né? Então, se você for pensar aí em áreas da beleza mesmo, a gente utiliza muito a proporção áurea para definir o nível de simetria, entre outras coisas relacionadas ao que se é belo, ok? Então, esse daqui eu destrincho bastante sobre isso na formação. Esse aqui seria uma proporção ideal, tá? Obviamente, a gente pode fugir, vocês vão ver que o relatório que eu criei não é exatamente assim. Exatamente, Leonardo. Sequência de Fibonacci. Exatamente isso. E é isso aí, pessoal. Estou gostando da interação. E aí também a gente pode apelar para o contraste. Obviamente, não dá para ser aquele contraste igual que a gente vê aqui atrás, né? Isso aqui. Tem que ser alguma coisa harmoniosa, que chame a atenção, e a gente pode ainda colocar segmentação ali dos relatórios. Isso tudo aqui, gente, vai ajudar com que vocês possam criar o seu próprio.